Perder para o Botafogo no Rio de Janeiro acontece. O Santos já perdeu outras vezes, é do jogo. Agora, com a postura que teve no jogo dessa quinta-feira, na maneira como perdeu, isso diz muito mais sobre o que vem sendo o futebol do Santos nesses últimos 2 anos, especialmente, do que especificamente sobre o jogo de hoje. A análise ela é muito, muito mais ampla. Ela vai muito mais longe e é o que a gente vai tentar fazer no vídeo aqui. Deixou o like no vídeo? Boa! Já deu aquela moral pra nós? Obrigado. Se inscreveu no canal? Não fez isso ainda? Faça agora. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, vê se o sininho tá ativado, pelo amor de Deus. Ó o QR Code do Aposta Ganha aqui. Gente, tem Premier League nesse sábado. Primeiro jogo do dia é Manchester City e Brentford. O City pode virar líder da Premier League nessa rodada, tem que fazer a parte dele primeiro, depois dar uma secadinha no Arsenal. E no Aposta Ganha, você já tem as melhores oportunidades para esse jogo. O Aposta Ganha é uma das principais casas de aposta do Brasil. E um diferencial é que com muito pouquinho você já pode se dar bem. Com um realzinho, você já pode começar, já pode fazer essa grana multiplicar, voltar pro teu bolso. E outra, o Pix cai na hora, tá? Não vai esperar a final da Copa do Mundo, não. O Pix se deu bem, um realzinho lá, pum, multiplicou essa grana, se deu bem, vem para sua conta na hora o Pix. Então apostaganha.bet é parceira aqui do canal do Jorge Igor. Você pode pegar o seu celular, apontar a câmera do seu celular pro QR Code que fica sempre aqui do meu ladinho. Ou então você clica no link que tá na descrição também. Vem pro Aposta Ganha! 3-0 Botafogo, porque o Botafogo não quis fazer mais. Porque o Botafogo vai ter domingo Atlético Paranaense na última rodada, um confronto direto, onde ele não só pode se classificar para Libertadores, como pode ir direto. Hoje ele é o 8º, hoje ele está na zona da pré. Ele pode até ficar no G6, o que seria espetacular. Do Botafogo eu falo em outro vídeo. Talvez na semana que vem, se essa vaga pintar. Mas o objeto aqui é o Santos. Como o Santos perdeu? O Santos foi apático, o Santos foi passivo em campo. O Santos não ofereceu a menor resistência ao Botafogo em nenhum momento do jogo. O Santos foi extremamente desorganizado, vulnerável. O Santos cometeu falhas individuais, alguns erros de jogadores que pareciam estar pouco concentrados para o jogo. Isso é inédito na temporada 2022? Foi a primeira vez que aconteceu? Não. Essa é a pior das notícias, porque isso é uma constante. Em vários jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, a gente viu exatamente esse comportamento em campo, que para mim é revelador de um clube que tem o seu departamento de futebol à deriva. O Santos está no futebol à deriva. Por que eu faço a pontuação aqui, o destaque no futebol? Porque a gestão Andrés Rueda precisa ser separada. E eu quero ser o mais justo possível aqui para não misturar as coisas e não tratar a gestão trágica como um todo. Porque, vamos lá, pega o que foi o balanço do Santos de 2021. A redução da dívida, aí já tem torcedor, ouvidos aí já tá puto já. Lá vem ele falar de dinheiro, lá vem ele falar de balanço. Mas, gente, isso é importante, tá? Isso é importante e querendo ou não, gostando do presidente Andrés Rueda ou não, nós precisamos tratar isso aqui de maneira justa, como um acerto da gestão. Eu enxergo assim. Quando você tem uma dívida de curto prazo, que ela salta os 310 milhões e você reduz isso em um ano para 250 milhões, você está dando um recado de compromisso com o futuro do clube, com o dinheiro do clube, de responsabilidade. O Santos conseguiu reduzir a sua dívida de curto prazo, o Santos se mantém no Profut, que é o parcelamento de impostos atrasados. O Santos conseguiu, na gestão Rueda, avanços nas finanças que não foram obtidos, sei lá, em 10 anos anteriores de gestões atrapalhadas, irresponsáveis, para dizer o mínimo. Gostaria de dizer muito mais, até porque sei de muito mais, mas não posso provar tudo que sei. Então, esse mérito a gestão do Andrés Rueda tem, ponto. Ao mesmo tempo, você aperta os cintos no departamento de futebol e não colhe os melhores resultados com isso. É claro, se você tem uma política austera, se você está fechando torneira, você não tem a capacidade de investir como seus rivais e você vai ficando para trás. Mas se fosse apenas esse o problema, se fosse apenas esse o cenário adverso,
talvez até desse para conviver, porque você tem outros clubes aí apertando o cinto e conseguindo resultados expressivos. O problema é que, além disso, somado a isso, o Santos teve uma quantidade de erros, uma quantidade enorme de erros que foram cometidos. O treinador do Santos não durou mais de 20 jogos na média desses últimos anos. Vários, hein? Vários que passaram pelo clube e não duraram mais de 20 jogos. Uma rotatividade impressionante, que impede qualquer sequência de trabalho, que impede qualquer desenvolvimento de uma metodologia de jogo. Isso é inviável do Santos. Sai um cara de uma característica, entra outro de outra característica completamente diferente, aí vem um estrangeiro, depois volta um brasileiro, aí vem agora um interino, que vai ficando até o fim do campeonato, empurrando com a barriga. E como erra o Orlando Ribeiro, né? Como erra, assim, as decisões do Orlando Ribeiro, especialmente em alterações durante os jogos, são trágicas. A manutenção do Luan, os 90 minutos, qual o sentido ontem? E o Luan que vai embora daqui a 3 dias. Um jogador que acrescentou pouco ou quase nada desde que chegou ao Santos. Tirar o Marcos Leonardo do jogo, qual a lógica de fazer isso ontem? Porque precisa poupar para domingo? O que vale o jogo de domingo? Sabe, colocar o Thailson, assim, é uma sucessão de equívocos, demora muitas vezes em fazer alterações, em perceber que o time está precisando de um auxílio no campo e quando vai ao banco recorre da maneira errada. O Orlando Ribeiro não pode ser o treinador do Santos em hipótese alguma para 2023, tanto que o Santos está pensando no Barbieri e alguns outros nomes aí. Mas o que é grave, o que é mais grave, é a quantidade de erros, como eu disse. O Santos troca de técnico toda hora. O Santos não tem um gestor no seu departamento de futebol, gente. O Santos foi prejudicadíssimo no Maracanã no jogo com o Flamengo. Um absurdo a não marcação do pênalti, saiu o gol do Flamengo logo na sequência e tal. Qual era o representante do departamento de futebol do Santos que estava presente no Maracanã? Não tinha, porque o Santos não tem. O departamento de futebol do Santos é um barco à deriva. Não significa, porque os cintos estão apertados, porque os investimentos estão reduzidos, porque tem um monte de dívida atrasada para pagar, não justifica deixar o futebol do Santos abandonado como está. O Santos termina o ano completamente largado do seu departamento de futebol, com um treinador interino que não tem a menor condição, com um elenco que não tem a menor ambição, não sei que tipo de cobrança existe. Será que esse elenco estava fazendo conta para a Sul-Americana e para a Libertadores? Será que existia? Porque não parece, porque o Santos entrou nesse jogo com o Botafogo ainda conservando alguma possibilidade matemática mínima de alcançar uma pré-Libertadores. Mas não parecia que os caras estavam jogando o jogo da terceira rodada do Paulistão. Ou o jogo da primeira fase da Copinha, da Copa São Paulo de Juniores, porra, era o brasileiro. Era o jogo com o Botafogo, penúltima rodada, podendo valer vaga para Libertadores. Mas existe uma figura para cobrar esses caras? O treinador está à altura do desafio que ele tem nas mãos? Não tá, porque simplesmente virou o fim de feira. O final de 2022 do Santos virou o fim de feira. Acabou, nós não caímos mais, agora que vem a 2023. E quando é que vai começar o 2023 do Santos? Quando é que vai começar a montagem de elenco? Quando é que vão ser feitas as dispensas? Não precisa esperar o Campeonato Brasileiro. Se já estão tratando o Campeonato Brasileiro desse jeito, como um abraço, para nós aqui não vale mais nada, então já vira a página e começa a planejar 2023. Dá férias para os caras, pega o Marcos Leonardo, o Ângelo, Rodrigo Fernandes, o João Paulo, os mais importantes, dá férias logo para esses caras, para eles voltarem antecipadamente para começar a pré-temporada e começa a desenhar o ano que vem. Mas qual vai ser a figura que vai desenhar o ano que vem do Santos? Vai contratar o treinador antes de contratar o executivo de futebol? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Eu jamais vou atacar o presidente Rueda por ser responsável com as finanças do clube. Nunca. Por tentar organizar a bagunça que estava lá. Nunca ele vai receber uma crítica minha, pelo contrário. Várias vezes fiz elogios e remei contra a maré. Agora não dá para deixar o futebol do Santos. Nós estamos falando do Santos. É indigno. A postura dos jogadores de ontem foi uma postura indigna. Não pode se admitir um clube da expressão do Santos ter um comportamento de 11 jogadores em campo como tiveram ontem, salvo raríssimas exceções. Nem aí pro jogo. Nem aí pra hora do Brasil. Isso é o Santos. Isso não é, com todo respeito, o time aqui do bairro, não. Isso é o Santos. Mas para que esses caras sejam cobrados, precisa ter alguém. Quem é que vai cobrar? Quem é o responsável? Quem responde hoje pelo futebol, quando as coisas não dão certo? Quem é que vai chegar, chamar os caras do vestiário e vai falar, gente, isso aqui não pode, isso aqui é o Santos. Quem? Quem, presidente? Não tem. Essa figura simplesmente não existe. Se não tem comando,
Não tem resultado, fica muito difícil ter resultado. O Santos não pode entrar 2023 repetindo os mesmos erros. Com rotatividade intensa de técnicos, com um elenco que não é confiável, com o departamento de futebol que não atua, que não se impõe, que não estipula metas, que não cobra, que não tem uma figura central responsável, que não é forte nos bastidores quando o Santos é prejudicado e foi muitas vezes nesse campeonato. Aliás, apesar da atuação inacreditável de ontem, o Santos ainda teve um pênalti não marcado. Num toque no braço do Cuesta, que pra mim é pênalti. Ah, mas tem uma falta prévia. Essa falta prévia não foi marcada. O árbitro viu o toque na mão e ignorou que aquilo ali poderia ter sido um pênalti. Ele poderia ter dado o pênalti e o VAR ter chamado, olha, teve uma falta antes. Ele olhar o lance e achar que foi falta e anular o pênalti. Mas sequer a menção de considerar aquele toque um pênalti ele teve. Ah, o Cuesta protege o braço. Ele protege depois do toque. Ele põe o braço pra trás, encosta nas costas depois do toque. O braço intercepta, o braço muda a trajetória do toque, do cruzamento para dentro da área. Claro que foi pênalti. Mas quem é o cara que vai brigar por isso? Quem é? Não tem. O Santos não tem. Santos passou os últimos 2 anos, as últimas 2 edições do Campeonato Paulista, brigando para não cair. Não é possível que isso não sirva como sinal de alerta. 2 anos, chegando à última rodada do estadual, fazendo continha para não ser rebaixado, pô. Isso é o Santos, gente? Isso não pode ser o Santos. Em hipótese alguma, isso pode ser o Santos. Para 2023, muita coisa. Mas não é pouca não, presidente. Não é pouca não. Mas muita coisa precisa mudar nesse departamento de futebol. O Santos está se acostumando com os fracassos. O Santos está se acostumando a ser um mero coadjuvante nos campeonatos que disputa. E daqui a pouco ele vai se acostumar a ser segunda metade de tabela todo ano. E daqui a pouco ele vai se acostumar a ficar fora do mata-mata do Paulistão todo ano. O Santos não chega nem às quartas do Paulista, gente. Do Paulista, gente. Peraí. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então, que 2023 o Santos continue trilhando o caminho da organização do seu futuro, porque dinheiro é importante. Não dá pra você sair gastando indefinidamente porque tem o dia de amanhã. Tem a temporada seguinte. Agora, não dá pra tratar o futebol desse jeito. Ah, vamos empurrando com a barriga, a gente vai pagando as dívidas e vai ver o que dá. O Santos não é clube de ver onde vai dar. Porque nessa de vamos levando e ver onde vai dar, pode dar muito ruim, presidente. Como já tá dando. Como já tá dando. O Santos está perdendo relevância. Foram 2 anos terríveis, 2 anos que não dá pra considerar na história do Santos. 2 anos que deveriam ter sido apagados e isso não pode ser tratado como algo... Ah, tá bom, é um efeito colateral da arrumação da casa. Você pode arrumar a casa sem sofrer tanto. Você pode arrumar a sala sem deixar o quarto tão bagunçado. Sem passar sequer um paninho no quarto. Não, deixa aí, deixa pegando poeira aí. Que se dane, importante é a gente arrumar a sala. Ninguém vai entrar no quarto, quando entrar, talvez já não tenha nem mais o que fazer. Preocupante. Muito preocupante o momento do Santos. Tomara que melhore, mas os sinais que essa gestão tem dado não são bons, não. Na gestão do futebol é uma administração perdida, que parece não saber o que fazer, que parece não tratar, não entender a importância dos bons resultados que o Santos precisa ter dentro de campo. É muito preocupante. Eu gostaria de passar uma mensagem otimista para o Santista para 2023, mas não consigo. Acho que domingo... sem violência, sem invasão de campo, porque o Santos já tem um histórico. O Santos escapou de ter a Vila Belmiro interditada até o fim do campeonato, porque o goleiro do Corinthians foi agredido dentro do campo, isso foi grave, e passaram pano. Precisamos ser justos, ao mesmo tempo que o Santos foi muito prejudicado por arbitragens desse campeonato, passaram o pano do julgamento lá da história do Santos e Corinthians, era para ter sido muito pior. Então o Santista tem que ter isso em mente. O Santos tem um histórico vasto de problemas na Vila. Ele precisa protestar domingo, sem invadir campo, sem bater em ninguém, sem jogar nada no campo, sem depredar, sem ameaçar, mas ele precisa firmar uma posição de descontentamento. É preciso que pelo menos o torcedor faça barulho, para ver se os caras que estão lá acomodados achando que tá tudo bem, para ver se esses caras acordam, porque não está tudo bem. Pelo contrário, o Santos está caminhando para o abismo. Caminhando não, o Santos está correndo disparado pro abismo. E uma hora o abismo vai encontrar ele. Deixe seu comentário do vídeo. Bom fim de semana para todo mundo. Valeu.